Olha, eu acho que nós temos um problema para resolver no Brasil, que é a questão democrática. A questão democrática no Brasil não se resolve se nós não resolvermos a questão militar. E, como você falou, os militares, ao longo da nossa história, a começar da proclamação da República para cá, várias vezes interferiram no processo político. E isso, evidentemente, desqualifica, diminui, prejudica a democracia brasileira. Então, nós precisamos adotar aquilo que é adotado na maioria dos países do mundo, a separação total dos militares da política. Então, a nossa PEC, em primeiro lugar, ela estabelece uma condição de que os militares não poderão participar da política. Isso é um artigo que está na Constituição portuguesa, e participar não é só ser candidato. É não poder dar opinião política, articular, fazer qualquer tipo de movimentação na política. Os portugueses, depois da Revolução dos Cravos, que foi feita pelos militares, principalmente, resolveram que era melhor tirar os militares da política. E o fizeram, né? Estados Unidos, a mesma coisa. Você viu aquela tentativa do Trump de mobilizar os militares, que foi fracassada. Então, o artigo 142, que estabelece que os militares também deverão atuar para garantir a lei e a ordem, essa garantia da lei e da ordem é interpretada pelos militares como uma possibilidade deles intervirem politicamente, né, no país, internamente e politicamente. Explica um pouco melhor isso para o pessoal entender. A GLO, essa operação de garantia da lei e da ordem, é uma previsão constitucional que dá aos militares o poder de atuar na segurança pública desde que haja uma requisição de um chefe de poder. Isso, exatamente. E isso está sendo desvirtuado, no seu entender. Isso tem uma leitura enviesada, embasada pelo aquele jurista Ives Gandra. Ives, né? Gandra da Silva Martins, um jurista do golpe, né? Exato. Estava assessorando o Bolsonaro. Tinha até jurista de golpe. Ele tem a interpretação, todo golpe tem um jurista, né? Ele tem uma interpretação de que isso, de certa forma, autoriza os militares a, quando houver uma situação de distúrbio, de desorganização, de caos, eles possam intervir. Que era o que eles tentaram fazer no 8 de janeiro, né? Então, a nossa ideia é o quê? Retirar do artigo 142 esse ponto, né? Proibir os militares de atividade política, dizer que os militares, quando quiserem se candidatar, devem se afastar da carreira, coisa que acontece com juízes e promotores, e se quiser ocupar um cargo civil, de natureza civil, também se afastar. Então, Ou seja, quer ser ministro da Saúde, como o Eduardo Pazuello foi. Tem que se afastar, não pode mais estar na ativa, tem que se afastar da carreira. Exatamente. É uma opção que ele tem que fazer. Ou ele segue a carreira militar, ou ele segue a carreira civil, né? Por quê? Porque ele, voltando para o quartel, ele volta com toda uma atividade política em volta dele e acaba politizando. E você mistura a política com a vida militar. Exato.